Olá, boa noite. Boa noite. Vaticano confirma a data da missa de exéquias do Papa Francisco. Celebração na Basílica São Pedro será no sábado, 26 de abril. Congregações gerais reúnem cardeais em oração e deliberação pelo futuro da Igreja. Como evoluiu o rito fúnebre papal? Conheça as mudanças nas missas de exéquias. O papel essencial do camerlengo. Saiba quais são as funções do guardião da Cátedra Papal vacante. Antes de ser Papa, Cardeal Bergoglio participou da Conferência de Aparecida. Casal testemunha experiência com o Papa Francisco. O relato de brasileiras que já se encontraram com o Papa. Sessão solene no Congresso reverencia símbolo da primeira missa no Brasil. Padre Jonas Habib recebe homenagem na Câmara por legado na fé e comunicação. Começa agora o Canção Nova Notícias. Juntos por um mundo mais justo, humano e solidário. O Departamento de Celebrações Litúrgicas do Vaticano deu detalhes das exéquias do Papa Francisco. Por isso a gente começa a edição de hoje em conexão com a repórter Danúbia Gleice, que está ao vivo em Roma e traz os detalhes para a gente. Boa noite, Danúbia. Boa noite, Mauriceia, Reinaldo e toda a família Canção Nova que nos acompanha. Hoje pela manhã foi realizada a primeira congregação geral no Vaticano, que durou 1h30 e definiu os detalhes das exéquias do Papa Francisco. Nestes dias, a Igreja vive uma série de cerimônias para se despedir do Papa. A primeira etapa aconteceu ontem, com a confirmação oficial da morte do Papa e, como mostramos, os aposentos papais foram selados e o anel do pontífice foi quebrado, simbolizando o fim do pontificado de Francisco. Os cardeais definiram na primeira congregação que a missa de exéquias do Papa Francisco será celebrada no próximo sábado, 26 de abril, às 10 da manhã, horário de Roma. O corpo do Santo Padre será levado nesta quarta-feira para a Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar suas últimas homenagens. Confira no material que nossa equipe preparou. A liturgia para o funeral do Papa Francisco será conduzida pelo cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. O anúncio foi feito após a primeira congregação geral, que reuniu cerca de 60 cardeais hoje de manhã para prestar juramento à Constituição Apostólica. O cardeal marroquino Cristóbal Romero disse que tinha uma grande amizade com Francisco e que sempre o terá no coração. De acordo com ele, o Papa dizia que não pretendia criar grandes eventos, mas iniciar processos. O cardeal enfatizou que isso é o importante, que os processos iniciados, sinodalidade, conversão pastoral, uma igreja em saída e missionária continuem, e clamou que o Espírito Santo nos impulsione a continuar. O Espírito Santo te spingerà per continuare. O corpo do Santo Padre será levado à Basílica de São Pedro amanhã de manhã. Os cardeais farão a cerimônia para o translado do corpo da Casa Santa Marta, onde ele morava, para a Basílica Vaticana. O cardeal carmelengo Kevin Farrell deve conduzir o momento de oração e, de acordo com a sala de imprensa, a partir das 9 da manhã até sexta, às 7 da noite, a Basílica ficará aberta aos fiéis que desejarem visitar o corpo do pontífice. Espera-se que na homilia sobre o Papa Francisco e seu ministério, o cardeal Battista Re trabalhe temas importantes para o Santo Padre, como cuidado com os migrantes, a abertura da Igreja ao mundo moderno, o que o pontífice chamava de cultura do encontro. O cardeal Gianfranco Ravasi lembrou que Francisco era atento aos problemas da cultura feminina e da juventude. De acordo com o cardeal, o pontífice era atento à ciência, à tecnologia, à inteligência artificial, por exemplo, e também à comunicação. Foi alguém que inovou a linguagem da igreja, disse ele. Pense no que significa a Terceira Guerra Mundial em pedaços, o cheiro das ovelhas, o hospital de campanha, que foram algumas das expressões usadas pelo Papa Francisco para descrever os problemas mundiais, lembrou o cardeal.
Todas essas fórmulas foram muito impactantes e permitiram que as pessoas sentissem uma sintonia imediata e direta com a igreja, concluiu. Olha, Reinaldo e Mauri, eu imagino que a família Canção Nova esteja cheia de perguntas e dúvidas. Nossa missão aqui em Roma é trazer esclarecimentos sobre todo o processo de exéquias até o conclave que vai escolher o novo Papa. A partir de amanhã, como vimos aí na matéria, quando o corpo do Papa for levado à Basílica de São Pedro, os fiéis que estão em Roma poderão prestar as últimas homenagens. Depois disso, no sábado, um pano branco cobrirá o rosto de Francisco e será celebrada a missa para as últimas despedidas de Francisco. E seu corpo será levado para a Basílica Papal de Santa Maria Maior, onde o Santo Padre pediu para ser sepultado. Também foi decidido na congregação geral, realizada esta manhã, a suspensão das celebrações de beatificação que estavam programadas até que a igreja tenha o novo romano pontífice. Ao meu lado está o canonista Padre Carlos Augusto da Silva, que vai tirar as nossas dúvidas sobre este momento que a igreja vive. Bem-vindo, Padre. Boa noite, Danúbia. Boa noite, família Canção Nova. Estamos aqui para falar um pouquinho desse tempo especial que a gente está vivendo aqui em Roma e com a igreja do mundo inteiro. Padre, o Vaticano divulgou as informações das exéquias do Papa Francisco. O que o senhor destaca do rito que recentemente foi alterado pelo próprio Papa? Pois é, o Papa Francisco fez algumas alterações nos rituais de exéquias do Santo Padre, justamente para salientar essa função de pastor, né, que muitas vezes tinha aquela ideia do chefe de Estado, e o Santo Padre quis salientar essa função de pastor, simplificando o rito e deixando ali aqueles 3 momentos fortes: o reconhecimento da morte do Santo Padre, a visita pública ao corpo do Santo Padre, não mais exposto publicamente, mas já dentro do caixão que vai ser sepultado, e depois manteve os 9 dias de celebrações, que começa com a missa ezequial, que será celebrada no sábado. Padre, o cardeal Kevin Farrell é o atual carmelengo da Santa Igreja Romana. O que é esta função e o que faz o carmelengo? Tem uma função especial o carmelengo nesse tempo da sé vacante, que é justamente esse período entre a morte do Santo Padre. Começou oficialmente quando foi constatada a morte do Santo Padre e vai até a eleição do próximo Papa. Então, nesse período de sé vacante, o carmelengo ele é responsável da administração da Santa Sé. Todas as questões da Santa Sé, as questões práticas. Quem responde pela Santa Sé nesse momento é o carmelengo. Padre, e o que é a congregação geral e o que compete a ela? Pois é, nós temos o Colégio dos Cardeais, e o Colégio dos Cardeais ele tem uma função muito importante nesse momento. O carmelengo ele não está sozinho, ele está junto com o Colégio dos Cardeais, que são aqueles que são os eleitores, que ainda não têm 80 anos, não completaram 80 anos, mas também aqueles que ainda que não sejam eleitores, continuam membros do Colégio Cardinalício e também podem, se desejarem, participar dessas congregações. E as congregações vão vendo aquelas questões práticas do dia a dia, não pode decidir algo assim extraordinário, mas são as questões práticas, como a data do sepultamento, como vão ser feitas as situações, né, como as questões vão sendo resolvidas, e depois tem outros encontros ainda antes do conclave. Padre, eu agradeço a sua participação. Uma boa noite, muito obrigada. Muito obrigado, Danúbia. Boa noite a todos. É isso. Reinaldo e Mauri, a gente fica por aqui. Nossa equipe de Roma está sendo reforçada com a presença de outros irmãos jornalistas, como o Ronaldo da Silva, que já está em Roma, o Rodrigo Luiz, que chegará em breve, e também parte dos missionários Canção Nova de Portugal, que já estão em Roma, neste tempo de funeral, sé vacante e conclave. Amanhã estaremos de volta em nossos telejornais e a qualquer momento em nossa programação. Até lá, uma boa noite a todos. Obrigada, Danúbia, pelas informações. Uma sessão solene no Congresso Nacional reuniu autoridades e líderes religiosos para um momento de reflexão e reverência diante da cruz peregrina, símbolo da primeira missa celebrada no Brasil.
A Câmara dos Deputados realizou uma sessão solene hoje no plenário da Casa para lembrar os 525 anos da primeira missa celebrada no país. No início da sessão foi feito um minuto de silêncio em homenagem ao Santo Padre. Em seguida, os parlamentares enalteceram a importância da presença dessa cruz aqui na capital federal nas oitavas de Páscoa em um ano jubilar. Eles ainda destacaram a relevância de cada católico abraçar sua cruz para ser um autêntico cristão e dar testemunho de fé. Integrantes da comitiva que foi a Portugal buscar o símbolo cristão expressam a satisfação de ter a cruz na sede legislativa do Brasil. Hoje, dia 22 de abril, uma data importantíssima para a nossa história, a cruz vem visitar, vem abençoar esse lugar de decisões, esse lugar de encontros, que precisa muito da sabedoria divina. Que a cruz de Cristo possa mais e mais iluminar o povo brasileiro. Colocar Cristo no centro de nossas vidas e da nossa nação. Esse é o grande intuito dessa vinda da cruz para cá. E quando ela entra no Congresso Nacional, que ela seja a nossa luz, a cruz sagrada seja a nossa luz. A presidente da sessão lembra o vínculo histórico que o Brasil tem com a cruz e a necessidade de resgatar essa ligação. O Brasil não se converteu, ele nasceu um país cristão, um país católico. Então nós temos uma tradição, nós temos uma identidade que precisa ser preservada. Aqui também no plenário da Câmara, hoje, no centro do plenário, hoje nós tivemos ali a Santa Cruz para que pudéssemos recordar também do nosso nome de batismo, que é Brasil, terra de Santa Cruz. Essa cruz que hoje está aqui no Congresso foi a cruz que esteve no altar e serviu de altar para que os portugueses, ao chegarem aqui, pudessem celebrar a Santa Missa e pedir a Deus que orientasse com relação a como fazer com essas novas terras. O presidente da Canção Nova compôs a mesa da sessão e destaca a importância de atuar na evangelização da nação. Nós cremos na providência de Deus, que quer abençoar a todo o povo, que quer abençoar também o nosso governo federal, para que se promova, em nome do Senhor, pela graça redentora de Cristo Jesus, que morreu na cruz para a nossa salvação, que se promova a dignidade humana, a justiça social, o bem comum para o bem, sobretudo, dos mais necessitados, dos desfavorecidos de nossa sociedade. Uma homenagem póstuma ao Padre Jonas Abib, fundador da comunidade Canção Nova, foi realizada durante a cerimônia solene na Câmara dos Deputados em Brasília. Sim, ele recebeu o título de comendador da Soberana Ordem do Mérito do Empreendedor Juscelino Kubitschek, em reconhecimento à sua contribuição significativa para o país. Com a presença de parlamentares, empreendedores e representantes da sociedade civil, a solenidade reconheceu o nome daquele que idealizou meios para levar a mensagem do Evangelho a milhares de famílias brasileiras. Gratidão pela vida e pela obra do Padre Jonas. Durante a cerimônia solene realizada no auditório Nereu Ramos, na Câmara dos Deputados, a Canção Nova recebeu homenagem no segmento Ação Social. Monsenhor Jonas Abib foi reconhecido por sua contribuição decisiva na criação da maior plataforma de comunicação católica do país ao longo dos anos e tornou-se referência na evangelização, na promoção da fé e na divulgação da espiritualidade ao povo brasileiro. A entrega do título é uma forma de valorizar o legado de fé, liderança e compromisso com a sociedade. O nome do homenageado agora faz parte do panteão da Legião de Honra do presidente JK. O reconhecimento de Padre Jonas como um empreendedor. Porque Padre Jonas, ele era um homem, como ele dizia, que se deixava conduzir pelo Espírito Santo de Deus, querendo fazer sempre boas coisas, evangelizar, promover a justiça, o bem comum. Por isso que a Canção Nova também tem muitas obras sociais. Então não tem como realmente a gente recordar o Padre Jonas sem deixar de falar desse seu empreendedorismo. Por isso eu agradeço essa homenagem recebida em memória. Eu reconheço, em nome da família Canção Nova, essa homenagem que, sobretudo, coloca em relevo essa figura tão importante para a igreja, para a sociedade brasileira, que é Padre Jonas. Um momento histórico para a fé e para a comunidade. Um padre referência litúrgica em sua diocese esteve recentemente com o Papa Francisco e retornou ao Brasil com uma missão repleta de simbolismo. A igreja matriz de sua paróquia no interior de São Paulo foi elevada à Basílica Menor.
um reconhecimento feito pelo próprio pontífice. Direto da cidade de Cruzeiro, quem traz todos os detalhes ao vivo é o repórter Matheus Alves. Boa noite, Matheus. Boa noite, Mauricéia. Boa noite a você de casa que acompanha o Canção Nova Notícias, direto da Basílica de Imaculada Conceição, aqui em Cruzeiro. Eu vou conversar com um pároco que coordena as atividades pastorais aqui desta matriz, desta paróquia, e que esteve também com o Papa Francisco em setembro do ano passado. Padre Rivelino, fala um pouco pra gente como que foi esse encontro e o que aconteceu. Boa noite. Boa noite. Este encontro com o Papa foi dia 18 de setembro, na Praça de São Pedro. É um momento assim muito singular, não é? Que eu estive com o Papa, é o batimano que fala, é cumprimentar o Papa. É um pedido que o bispo faz, a Anunciatura Apostólica envia para Roma, né? Dizendo do desejo do sacerdote que está completando 25 anos. Então foi um presente que eu tive de 25 anos de padre, de ter esse encontro com o Santo Padre, o Papa, na Praça de São Pedro. Podemos dizer que foi um encontro muito singular. Um momento belíssimo, eu imagino. Queria fazer uma outra pergunta para o senhor. A ecologia integral presente na encíclica Laudato Si é uma das marcas do pontificado. Como que o senhor vê essa preocupação ecológica na vida da igreja nos dias de hoje? O Papa Francisco deixou esse legado para nós. A gente, por cada cristão, discípulo e missionário também, se preocupar também com a ecologia, com o tempo, com a terra, com o ser humano, com os animais, que são também bem da igreja, bem do povo de Deus. Podemos dizer que é um legado que o Papa deixou, Francisco deixou, que vai ficar uma marca para nós cristãos. Obrigado por sua participação aqui conosco, Padre Rivelino. O senhor está liberado, pode agora prosseguir para a continuidade da celebração. Eu convido você a assistir comigo agora, direto de Brasília, o cardeal Paulo César Costa compartilha conosco a sua expectativa para o conclave e os desafios que aguardam a igreja neste novo capítulo. Às vezes dá a ideia que a escolha do Papa seja um grande complô político. Não, para dizer bem a verdade, entre nós cardeais, até agora não se falou na questão de um futuro Papa, inclusive em respeito ao Papa Francisco. Às vezes que fui a Roma, nunca fui procurado por um cardeal, nunca vi comentários entre nós, eu sou candidato, você candidato, você... Não, até em respeito ao Papa. Quer dizer, o clima é outro. É a percepção de que nós somos instrumentos, é a busca de perceber quem pode guiar melhor a igreja nesse momento, sabendo que também quem é escolhido será o guia de 1 bilhão e 400 milhões de católicos no mundo inteiro, o que é uma responsabilidade muito grande. Quando um santo padre falece, os olhos do mundo se voltam para o Vaticano. E para entender todo esse processo repleto de simbolismo do funeral e a escolha de um novo Papa, a gente preparou um material para você, eu, Matheus Alves, junto com o Ederaldo Paulino nessa tarde. Acompanhe comigo também. Quando o silêncio toma conta da Basílica de São Pedro, o mundo prende a respiração. A morte de Francisco é o fim de um tempo marcado por palavras, gestos e decisões que moldaram milhões de fiéis. Ele mudou várias coisas, né? Deixou de usar o sapato vermelho do que o Papa usava e outras coisas, né? Aquele manto umbral, né? Vermelho que o Papa Francisco tirou. Então algumas coisas vai mudando devagar com o tempo. Um rito que resiste ao tempo. No coração do Vaticano, o protocolo se mistura à fé. Não se trata somente de tradição, mas de continuidade. O anel do pescador utilizado pelo Papa, por exemplo, é quebrado. Isso representa o fim do seu pontificado e impede falsos decretos. É como que fechar um tempo, esse amassar o anel. Aquele anel dele não vai ser usado por outro Papa. O outro Papa vai ter um outro anel. A morte de um Papa inicia um dos processos mais solenes da Igreja Católica, a transição do trono de Pedro. Esse período
da sé vacante, então é marcado pela autoridade dos cardeais. O Colégio dos Cardeais conduzem a igreja neste tempo. Os cardeais do mundo todo são convocados para Roma. O governo do Vaticano é temporariamente assumido pelo Camerlengo, que administra os assuntos urgentes da Santa Sé. E também o apartamento papal é totalmente lacrado por questões de segurança e é aberto depois só para o pontífice eleito. É aqui que o mundo inteiro aguarda o futuro da igreja. Durante os dias de luto e expectativa, tudo obedece um tempo próprio. O conclave, reunião secreta dos cardeais, ocorre na Capela Sistina. Porta trancada, votos secretos e uma chaminé que se torna o centro das atenções. Preta para a incerteza, branca para a esperança. Nós precisamos rezar mesmo, pedir a Deus que os cardeais sejam iluminados pelo Espírito Santo, sejam inspirados pelo Espírito Santo para realmente eleger o Papa que a Igreja precisa nesse tempo. Quando a fumaça branca sobe, uma nova história começa. O sucessor de Pedro é anunciado ao mundo com as palavras: Habemus Papa. Mas a memória do que se foi permanece nos livros, nas homilias e no coração de milhões. Porque a morte de um Papa no Vaticano nunca é somente um fim, é uma passagem. Mauricéia, eu volto ainda nesta edição com informações atualizadas sobre a realização da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil e também com informações da visita do Papa Francisco, quando ainda era cardeal, na cidade de Aparecida. Muito obrigada, Matheus, pelas informações. Até mais. Durante o período de sé vacante, os inteiros são convidados a se unir em oração pela alma do Papa Francisco e pela missão da Igreja. Em São Paulo, a Diocese de Santo Amaro reuniu padres, religiosas e fiéis para rezar pelo pontífice falecido. Centenas de pessoas se reuniram na Catedral de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, para prestar, mesmo de longe, uma homenagem ao Papa Francisco e recordar seu legado. O Papa Francisco nos traz isso, né? Essa caridade de olhar o outro com esse olhar de Nosso Senhor, que é um grande desafio, mas que vem por graça de Nosso Senhor. Nós, como católicos, devemos continuar esse legado dele, que é um Papa humilde, que nos trouxe muito amor, muito carinho e olhou muito pelos pobres. A celebração eucarística foi presidida pelo bispo da Diocese de Santo Amaro, Dom José Negre, que se encontrou algumas vezes com o Papa Francisco e já foi surpreendido com um telefonema do pontífice. A ligação foi em resposta a uma carta enviada pelo bispo em 2015, no contexto do Sínodo das Famílias, contando a realidade das famílias nas periferias. De repente, um domingo, estou em casa e toco o telefone. Aí eu vou responder o telefone e ouço do outro lado: aqui é o Papa Francisco, eu estou te ligando porque gostei da tua carta, ele me falou assim, e com certeza no sínodo vou retomar alguns pensamentos que você escreveu na sua carta. Você pode imaginar a alegria, eu não sabia se chorava, se eu ria, porque nunca aconteceu de receber um telefonema do Papa. Dom José também recordou a principal marca dos 12 anos de pontificado do Papa Francisco. Acredito que esta palavra proximidade é uma coisa que ele realmente viveu, realizou ao longo de toda a sua vida. É impressionante como ele sabia estar próximo das crianças, dos adultos, dos idosos, dos doentes, do clero, do povo. Então ele tinha este amor concreto para com o próximo. Entre aqueles que vieram rezar pela alma de Francisco e pela missão da Igreja na Catedral de Santo Amaro, estavam muitos sacerdotes e religiosas. Sempre foi um homem rígido, né, com os bispos e com os padres para que fossem melhores, né? Então foi um homem muito bom, né? Um homem cheio de compaixão mesmo. O Papa sempre nos ensinou a não perdermos jamais a esperança diante dos acontecimentos, dos fatos, das alegrias, mas também das tristezas da nossa vida. E uma das suas coisas fortes era a sua alegria e o seu acolhimento. Ao longo de todo o seu pontificado, o Papa Francisco destacou a importância de uma igreja em saída, marcada pela comunhão e pela participação
Ontem, a Arquidiocese de Belo Horizonte se reuniu em oração pela memória do Santo Padre. A Igreja Mãe da Arquidiocese de Belo Horizonte, a Catedral Cristo Rei, foi local escolhido por Dom Valmor Oliveira de Azevedo para celebrar a missa em memória do Papa Francisco. O convite a toda a igreja local, poucas horas depois do anúncio da morte do Santo Padre, foi acolhido por muitos. Cerca de 2.000 peregrinos participaram da celebração, que reuniu padres, diáconos e religiosos. Momento também de ação de graças pelos 12 anos de pontificado de Francisco e pelo desejo de ser fiel aos seus ensinamentos, deixados em palavras ou em gestos concretos. Nos congregarmos aqui a dizer ao Papa Francisco que nós o amamos, que ele permanecerá vivo na nossa memória e no nosso coração e que nós continuaremos o seu legado com todo o empenho, com toda a caridade, com todo o amor, para que nós possamos cumprir a missão que a Igreja tem de anunciar o Reino de Deus. Nós somos muito gratos, é uma lição muito importante e um compromisso que assumimos de continuar na estrada que ele dirigiu à Igreja, no horizonte que ele desenhou para nós, exatamente de uma igreja em saída, misericordiosa, próxima dos pobres, dos marginalizados e em diálogo com a sociedade contemporânea. Por isso somos agradecidos, embora entristecidos, nossos corações dão graças a Deus pelo legado que é o Papa Francisco entre nós. Nós vamos voltar a Cruzeiro, cidade do interior paulista, que fica pertinho da sede da comunidade Canção Nova, porque o Matheus Alves está na Igreja Matriz Imaculada Conceição e traz outras informações. Matheus. Reinaldo, a gente está aqui agora em frente à Basílica Menor de Imaculada Conceição para trazer informações atualizadas sobre a realização da Assembleia Geral dos Bispos do Brasil de número 62. Em comunhão com toda a igreja, que está consternada pela Páscoa do Papa Francisco, foi divulgado ontem à noite uma nota a respeito da realização da Assembleia. Vamos conferir. O Conselho Permanente da CNBB, reunido ontem, achou por bem que a Assembleia seja transferida para o próximo ano, no tempo que é normal, que é próprio da Assembleia, após a Páscoa de 2026. Assim, queridos irmãos e irmãs, mais uma vez venho pedir a todos que nos unamos neste momento em oração e possamos estar todos em plena comunhão com esta fase em que a Igreja agora se prepara para os funerais do Santo Padre o Papa. Pedimos por todos os bispos do Brasil, pedimos especialmente também pelos nossos cardeais que estarão presentes e que seja um momento de expressão da nossa fé, esperança na ressurreição, peregrinos de esperança, assim como nosso querido Papa sempre nos ensinou. Papa Francisco, descanse em paz e que a luz perpétua o ilumine. Amém. Antes de se tornar Papa, Francisco visitou o Brasil. Isso aconteceu no ano de 2007, em que ainda cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, esteve em Aparecida por ocasião da 5ª Conferência Geral do Episcopado Latino-Americano. E ali ele ficou hospedado em um hotel na região central de Aparecida, que hoje preserva os traços de carinho e presença de Francisco ali naquele lugar. Em maio de 2007, os olhares da igreja se voltavam para a capital mariana da fé no Brasil, Aparecida, aqui no interior de São Paulo. Na época, cardeal Jorge Mário Bergoglio tirou uma foto com o Santuário Nacional ao fundo. Ele vinha a Aparecida para cumprir uma agenda, compromissos no episcopado latino-americano. Essa conferência que também foi responsável pela construção do documento de Aparecida. Jorge Mário Bergoglio foi responsável por presidir a comissão de redação do documento final. As portas abertas revelam um quarto de hotel preservado. Neste espaço, o cardeal argentino descansava após intensas reuniões. Hoje, as paredes estampam a mensagem escrita por Francisco. O Papa Francisco sempre muito próximo, né? Muito do povo e para o povo, né? E aqui não foi diferente. Então, ele esteve muito próximo aos nossos funcionários. No hall de entrada do hotel,
é possível ver registros agora históricos da presença de Francisco aqui em Aparecida. Aqui na inauguração da placa comemorativa da Quinta Celã com Dom Eusébio, a responsável pelo hotel, recebendo uma placa de agradecimento, um dos proprietários aqui sendo registrado junto ao cardeal argentino, junto com funcionárias do hotel. Os relatos deles ficaram cravados aqui nessa publicação. Por exemplo, o de Wagner Fábio. Ele nunca pediu uma refeição especial, apenas quando chegava mais tarde, preferia água ou chá. Ou de Maria Lúcia, ele era de uma simplicidade e de uma amabilidade impressionantes. Tinha um olhar amigo para todos. Na quarta-feira, a previsão de temporais em alguns pontos do país. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a presença de uma frente fria vai trazer chuvas persistentes e intensas para a região do Recôncavo Baiano. O maior destaque vai para a capital Salvador, entre hoje e amanhã, onde os volumes podem chegar aos 100 milímetros. Já no interior da região Nordeste, como se vê nessa área de cor mais clara do mapa, a previsão é de calor e tempo firme, com baixa umidade do ar, principalmente entre o interior de Sergipe, Alagoas e Pernambuco. Os termômetros marcam mínima de 23 graus em Teresina, 24 graus em São Luís e máxima de 31 graus na capital pernambucana e 32 graus em Natal. Vamos ao norte, onde o tempo fica aberto em boa parte dos estados, mas pode ter alertas aí de temporais em Manaus, litoral do Pará e Amapá. No outro extremo do país, na maior parte da região sul, tempo firme com sol entre nuvens, e as exceções são o sudoeste paranaense, o oeste catarinense e também aqui o noroeste gaúcho, onde pode chover. O sistema de alta pressão avança para o sudeste e pode levar ar frio, principalmente em áreas mais próximas ao litoral. O calor e a umidade causam pancadas de chuva no interior de Minas Gerais. Por fim, no centro-oeste, vai ter pancadas de chuva com raios que atingem o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. E atenção quem mora no Distrito Federal, porque a previsão é de chuva isolada no local. Em Aracaju, fiéis se reuniram no fim da tarde desta segunda-feira para participar da Eucaristia pela alma do Papa Francisco. A celebração aconteceu na Catedral Metropolitana e reuniu devotos em um ambiente de oração e reverência. O arcebispo divulgou uma nota de pesar, lamentando a perda e solicitando às igrejas da arquidiocese, no horário do meio-dia, que os sinos fossem tocados. Além das homenagens em diversas comunidades e igrejas no interior do estado, foi celebrada a Santa Missa pela alma do Papa Francisco na Catedral Metropolitana. Centenas de fiéis participaram da Eucaristia. Aos pés do estandarte do ano jubilar, o retrato de Francisco foi posicionado. Na Assembleia, o sentimento de tristeza e agradecimento pelo legado deixado pelo pontífice. Esteve muito próximo, de modo especial, dos mais pobres. Nós sabemos que Francisco ele foi o amigo dos pobres. Teve tanta sabedoria que levou aos homens orientações, palavras para discernimento e ao mesmo tempo orientações e palavras para que as pessoas seguissem os caminhos do bem, da verdade, da justiça, da solidariedade. Ele procurou exatamente reviver Jesus Cristo. Todo esse legado de esperança que ele deixou, de alegria, de coragem, ele concluiu a missão dele. E Francisco é a misericórdia. É por isso que faz essa multidão estar aqui presente. E fará muito, a vida toda, jamais esqueceremos. Desde o início de seu pontificado, o Papa Francisco chamou a atenção para o papel do sacerdote como verdadeiro pastor, próximo de seu povo. Ao dizer que o padre deve ter cheiro de ovelhas, o pontífice reforçou a importância de uma igreja viva, inserida na realidade do cotidiano, onde o sacerdote caminha lado a lado com os fiéis, compartilha suas dores, alegrias e esperanças. Estamos com 60% na campanha de abril. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Obrigada por sua fidelidade.
Em vida, o Papa Francisco tocou o coração de milhares de pessoas. Quem teve a alegria de encontrá-lo, mesmo que por um instante, num gesto simples como um abraço, leva consigo uma memória inesquecível. Uma experiência marcada pela ternura de um pastor que acolhia com o olhar e evangelizava com gestos. Um abraço eternizado na história. Para Ana, o encontro com o Papa em agosto de 2015 foi o melhor dia de sua vida. A menina era uma das brasileiras escolhidas para se encontrar com o pontífice em razão do centenário do movimento eucarístico jovem. O protocolo previa apenas que ela fizesse uma pergunta e cumprimentasse o Santo Padre, mas uma provocação de Francisco marcou esse momento. Ele viu que eu estava muito nervosa, que eu chorava muito de emoção, né? Ele perguntou para mim, posso te fazer uma pergunta? Aí eu falei, pode. Primeiro ele perguntou se eu era brasileira, depois ele veio com a pergunta quem era melhor pelo Maradona. Aí eu não me aguentei, caí na gargalhada, né? Rimos muito. E aí eu estendi os braços e nós nos abraçamos ali. Foi o momento assim mais marcante da minha vida. A Ana esteve com o Papa uma vez, mas teve gente que encontrou com o pontífice em mais de uma ocasião. É o caso da jornalista Maristela. Como foi a sensação de estar com o Santo Padre pessoalmente? É uma graça inexplicável se sentir olhada, abraçada, abençoada pelo sucessor de Pedro, saber esse cuidado de Deus por cada um de nós. Foram 4 encontros de Maristela com o Papa Francisco. O primeiro aconteceu durante a Jornada Mundial da Juventude no Brasil, em 2013. Depois foi levar a cruz da JMJ a Roma. E na ocasião, a jornalista conquistou uma selfie com o pontífice. O terceiro foi em uma peregrinação no Vaticano, onde recebeu um abraço. Estava vivendo um momento de depressão bem forte, bem profunda, síndrome do pânico. E realmente eu posso dizer que eu fui curada ali com aquele abraço do sucessor de Pedro, de me sentir amada por Deus, né? O último encontro aconteceu no ano passado e ela recebeu uma bênção do Papa. Momentos que vão ficar marcados para sempre. Quando eu perdi meu pai, um padre disse para mim, Mari, quando você estiver com muita saudade do seu pai, se abrace após receber a comunhão, é como se você estivesse abraçando seu pai. Então essa vai ser a minha comunhão daqui para frente, de me abraçar e saber, eu estou abraçando o Papa no céu. O acolhimento que ele faz a todos e o sinal de esperança que ele dá vai perpetuar assim no meu coração para sempre. Um encontro marcado pela dor, mas também pela esperança. A imagem de Bárbara, ao lado do Papa Francisco, que circulou nas redes sociais do Vaticano, esconde uma história comovente de acolhimento, compaixão e fé. Em Betim, Minas Gerais, o casal recorda o gesto de carinho do pontífice e como aquele momento transformou suas vidas. Há pouco mais de um ano, essa imagem de Bárbara, junto com o Papa Francisco, foi publicada nas redes sociais do Vaticano. O registro foi suficiente para que ela e o marido Alberto passassem a receber uma série de mensagens. A gente recebeu mensagens de pessoas que estavam achando que a Bárbara estava grávida e descobrindo pela foto. Pessoas que sabiam da perda, então estavam se compadecendo também pela foto. Então foi um misto de mensagens que a gente recebeu naquele dia. Nós pegamos as fotos oficiais, que são tiradas pelo Vaticano mesmo, e falamos, olha, essa a gente vai guardar, essa a gente não vai mostrar nem para a família. Só que a história por trás daquele toque do Santo Padre em Bárbara era diferente do que a maioria das pessoas poderia imaginar. O gesto demonstrava a capacidade do Papa Francisco de se compadecer com a dor do próximo. Ele passou pela Bárbara, deu uma bênção normal, veio seguindo e eu disse para ele, né? Eu falei, Santo Padre, nós somos recém-casados, nos casamos de 8 de dezembro e nós descobrimos uma perda gestacional logo antes dessa viagem e o bebê ele ainda se encontra no ventre da minha esposa. E nesse momento, nas fotos, dá para perceber que na primeira foto a gente vê o Papa Francisco feliz conosco, né? O Papa Francisco que sorria. E aí logo depois, quando ele recebe essa notícia, quando eu digo para ele, já dá para ver imediatamente nele, né, uma face compadecida.
Então o Papa Francisco ele se compadece, pede para que ele seja voltado, né, para que puxem ele, pede para a Bárbara levantar e dar essa bênção no ventre, assim. O ato do Papa Francisco voltar para dar essa bênção mostrou para a gente muito essa face da misericórdia, né? Que é uma face que o Papa Francisco se revelou assim de forma muito forte. Um pai que teve compaixão e também foi capaz de se alegrar. Tem um segundo momento, que foi quando eu entreguei para ele uma novena, que a gente fez uma novena de preparação para o nosso casamento com algumas meditações dele, que é essa novena aqui. Então eu entreguei para ele, dizendo que era um presente, mas eu acredito que ele não tenha escutado direito. Então ele pegou, aí tem uma foto dele até abrindo a novena, e ele dá uma bênção e devolve. Eu disse, Santo Padre, se é possível te presentear, isso é um presente para o senhor. E ele ficou extremamente feliz, assim, ele ficou feliz, a face dele já muda de novo, assim, e com muita humildade ele agradece o presente. O legal é que ele se assusta, assim, eu lembro das palavras dele, dizendo para mim, em italiano, né? Então, era algo tão simples e ele ficou super feliz, né? Mais do que as fotos, Bárbara e Alberto guardam no coração as marcas deixadas naquele encontro. Hoje vivem a expectativa para a chegada de Maria Rita, vida que traz outro ensinamento relembrado por Papa Francisco em suas últimas palavras no domingo de Páscoa. A esperança não decepciona. No nosso caso, a gente viveu essa primeira perda gestacional, apesar da gente ter feito o ultrassom no dia 26 de fevereiro, o ultrassom indicava que o momento de parar de se desenvolver tinha sido no dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. Então, para a gente foi marcante ser nesse momento, na quarta-feira de cinzas, no início da quaresma. E hoje a gente espera uma nova vida que vai nascer no tempo pascal, né? Então, a gente realmente vive, né? Essa vida da cruz e ressurreição que, para que a gente consiga viver bem, a gente precisa desse olhar de esperança, que é o que o Papa Francisco deixou, né? Deixou na igreja, deixou pela sua vida e por esse jubileu da esperança proclamado por ele. Uma história marcante e inesquecível mesmo. Olha, um grupo de peregrinos que se preparava para a canonização do beato Carlo Acutis, junto com membros da comunidade Canção Nova, teve seus planos modificados. Na bagagem, uma missão: esperança e orações pelo novo tempo da Igreja Católica. Expectativa que será vivenciada por 58 peregrinos, que terão a oportunidade de conhecer Assis, Cássia e Roma. E durante o ano jubilar, se despedir de Francisco. A gente se sente muito agraciado realmente por ter a honra e o privilégio de ser algumas das poucas pessoas que vão ter a oportunidade de estar lá nesse momento. A viagem mudou totalmente de tom a partir do momento em que o Papa se foi. Em todo momento, ele mostrou o quão importante é ser humilde. Então que aprendamos e sejamos humildes todos os dias de nossa vida. O grupo de peregrinos Jovens da Esperança terá o missionário Tiago Tomé como animador. Tiago Tomé leva para a peregrinação em Roma o carinho da comunidade Canção Nova, além de pedidos e agradecimentos pela missão cumprida do Papa Francisco. É isso mesmo, Tiago? Essa missão agora ganha um cenário diferente? Bom, a gente tinha já programado essa peregrinação para a canonização de Carlo Acutis. Então, tinha uma expectativa grande, é claro, do grupo chegar em Roma e já ver o Papa. Porém, amanhecemos com essa notícia, mas seguimos ainda com o grupo para essa experiência. Afinal de contas, nós seguimos nesse Jubileu da Esperança, instituído pelo Papa Francisco. Então, os peregrinos da Esperança estarão em Roma. Na bagagem, o missionário leva uma música em homenagem ao Papa. Tu és Pedro, servo do Senhor. A canção é de autoria de Carlos René e foi um presente para o Papa Francisco. Quando eu escrevi a música Francisco do Amor, eu pensava: se eu tivesse a oportunidade de ter uma audiência particular com o Papa, o que é que eu diria? O que eu diria ao Papa Francisco? E está na canção. Em nome de milhões de pessoas, eu quis ser um porta-voz com simplicidade e dizer: Santo Padre, mesmo de longe,
eu te sinto muito perto, eu te sinto aqui bem perto. 4 anos se passaram desde que Tiago gravou a canção. E agora terá a oportunidade de retribuir o presente ao Santo Padre, por meio de suas orações e pedidos de vida eterna. A gente ainda na canção pedia: dá-nos tua bênção, ensina-nos a paz, Francisco do amor, Francisco, abraço de pai. E como é bom então podermos receber esse abraço de Francisco e com certeza agora a sua intercessão. Levas ao mundo Jesus Cristo por todas as nações. Tu és Pedro, servo do Senhor. Assista ao programa Para Ser Feliz daqui a pouco, às 8 horas, com o Padre Adriano Zandoná. Às 9 tem Reinflama e às 10 o PHN. Uma boa noite e até amanhã. Boa noite e paz para você.